Olá, hoje, terça-feira, 27 de fevereiro, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10. Depois pula para o 16 e vai até o 20. Eu vou pensar dois versículos aqui. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Procurai o direito. Se consentirdes em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. Sabe o que é que essa primeira leitura vem nos ensinar? A ter medida nas nossas preocupações. A gente às vezes perde tempo, passa o dia da gente na internet vendo notícia ruim sobre política, sobre as pessoas que governam os três poderes do nosso país. Eu vou aqui colocar para a gente. Nosso tempo é curto, então a gente perde muito tempo da nossa vida deixando de ser quem a gente deve ser durante o nosso dia para se preocupar em fazer justiça em relação às pessoas que governam os três poderes do nosso país: executivo, legislativo, judiciário. Por que eu estou dizendo isso? É importante nós termos consciência do que acontece em nosso entorno, no nosso país, no nosso município, no nosso estado, no mundo. É importante. Não devemos ser alienados, vivendo olhando para baixo, sem saber aquilo que nos acontece, sem ter uma opinião formada. Não, é preciso que a gente tenha um pensamento forjado. E essa forja acontece muitas vezes quando a gente se debruça sobre os assuntos que são importantes para a nossa terra, seja município, estado, nação, seja referente a quem forma as leis da nossa sociedade, a quem executa e a quem julga as situações inerentes dela. Contudo, na maioria das vezes a gente perde a medida. E a palavra de Deus hoje vem nos ensinar uma coisa: quem está no governo e quem ajusta tudo no seu devido tempo é Deus. Porque o Senhor está falando: ouvi as palavras do Senhor, magistrados, ou prestai ouvidos aos ensinamentos do nosso Deus, lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade das vossas ações e deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. E lá no final ele diz: se obedecer, comereis as coisas boas da terra, mas se recusardes e vos rebelardes,
pela espada sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. Sabe o que é que o Senhor está falando aqui? Lembra daquela frase que o tio do Homem-Aranha disse para ele? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Pronto. A quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, a recompensa de quem governa mal, de quem legisla mal, de quem julga mal, sem observar o direito, ela vai ser dada pelo justo juiz. E em que pese nós travarmos as lutas aqui na terra, muito mais importante, e esse tempo da quaresma é o tempo de resgatar essa importância, muito mais importante é o chamado que Deus nos faz hoje de travar uma luta muito maior contra nós mesmos. Nós precisamos hoje, antes de querer ajustar o país, ajustar o nosso coração. Antes de querer ajustar o município e o estado, ajustar a nossa alma. Por quê? Porque ontem a gente via, eu sou misericordioso com o outro como Deus é misericordioso comigo? Claro que não. Só aí o Espírito Santo e eu temos um trabalho imenso a fazer. E a primeira leitura de hoje vem nos dar essa medida. Quem pratica o mal e não consente em obedecer e aprender e praticar e a fazer o bem, vai ter a sua recompensa do justo juiz. A nós cabe ajustar a nossa vida, ser quem nós deveremos ser. É tão bom quando a gente no final do dia encosta a cabeça no travesseiro e dá um sorriso, porque esse sorriso é fruto de uma consciência de que eu fui o homem que eu devia ter sido hoje. Eu fui o pai que eu devia ter sido hoje. Eu fui o esposo que eu devia ter sido hoje. Eu fui o jurista que eu devia ter sido hoje, eu fui o militar que eu deveria ter sido hoje, eu fui o irmão, o amigo, o consagrado que eu deveria ter sido hoje. E você? Você tem sido quem você deve ser diariamente? Se não, volta o teu olhar para isso. É para isso que o Senhor está nos chamando hoje por meio da palavra de Deus. O evangelho de hoje está em Mateus capítulo 23, versículos de 1 a 12. Sabe o que é que o Senhor está falando aqui? Que os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei. Por isso nós devemos fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Não sejamos como os mestres da lei e os fariseus da época de Jesus. Não queiramos ser reconhecidos pelos outros. Hoje eu quero pedir, o dever de casa hoje é, sabe qual? Procura aí no Spotify, depois que terminar aqui, a música Ladainha da Humildade, do Shalom. Ladainha da Humildade, do Shalom. Reze com essa música a semana inteira. Essa música é a música da minha quaresma. Eu estou rezando com ela todos os dias e rezarei com ela todos os dias até o fim da quaresma. Mas que seja a música da sua semana. Reze com essa música durante essa semana. Por quê? Porque o Senhor está falando isso para nós. Eles gostam do lugar de honra, dos primeiros lugares, gostam de ser cumprimentados, de serem chamados de mestre, gostam de ser reconhecidos. E o Senhor fala aqui, vocês, pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Sabe quando a gente é exatamente aquilo que a gente deveria ter sido? Quando a gente se coloca no lugar de servo, Jesus sendo Deus. Porque Jesus é Deus, ele botou um avental, o avental, à época, símbolo de serviço, e se ajoelhou aos pés dos seus discípulos para lavar-lhes os pés. Olha que constrangimento. Porque, como nos ensina Santa Teresinha, é próprio do amor abaixar-se. O amor se inclina para baixo para servir. Foi isso que Deus Pai Criador fez conosco.
Deus Pai Criador, ele se abaixou, pegou o barro, fez a forma ali, soprou o hálito da vida e nos criou o homem. Jesus, sabe o que Jesus fez? Ele se abaixou à condição humana, sendo Deus, se abaixou à condição humana por causa do pecado para nos resgatar, para nos dar a oportunidade de viver a eternidade com Deus. E foi julgado, morto na cruz e ressuscitou. Jesus se abaixou à condição humana. E como homem ali, ensinando aos seus discípulos, na iminência de ser crucificado, se abaixa e lava os pés dos discípulos para dizer: olha, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Que tipo de líder somos nós? Como nós estamos liderando a nossa família? Como nós estamos liderando a nossa casa? Como nós estamos liderando o setor que nós chefiamos? Que nós lideramos, perdão pela redundância. Como nós temos sido líderes dentro da igreja? Como você tem sido líder na circunstância de sua vida aí? Mandando, impondo, sendo autoritário ou conquistando mentes e corações por causa do seu exemplo? E exemplo de quê? De serviço. Quem se exaltar será humilhado. Quem se exaltar será humilhado. Quem nesta vida se exaltar e buscar ser exaltado será humilhado no tempo oportuno. É Jesus quem está falando. Então, os homens poderosos, as mulheres poderosas deste mundo, que usaram da missão que lhe foi confiada para se exaltar, para viver e gozar das riquezas deste mundo sem se importar em ser justo, em ser justa, já vai ter a sua recompensa. Agora eu e você, na nossa circunstância, nós queremos o elogio, nós queremos o reconhecimento, nós estamos servindo na igreja para sermos elogiados ou estamos servindo por amor a Jesus? Não importa se eu estou aqui agora, na frente, aparecendo para vocês. Tem uma pessoa por trás da câmera servindo. Não importa se enquanto eu estou gravando o Café com Lexio, tem uma pessoa agora lavando o banheiro. Para que quem venha à Santa Missa tenha um banheiro limpo, higienizado, para ser bem servido. Não importa o serviço que a gente presta, se é no escondimento ou aparecendo. O que importa é, nós estamos servindo esperando o elogio, nós estamos servindo esperando o reconhecimento, nós estamos servindo com medo do castigo ou nós estamos servindo por amor a Jesus. Esse deve ser a nossa meta e o nosso objetivo. Nos emendar. Permitir que o Espírito Santo converta, transforme a nossa alma e o nosso coração por amor a Jesus, para que a gente tudo faça por amor a Jesus. Para que a gente ame a nossa esposa, ame o nosso marido por amor a Jesus. Para que a gente ame os nossos filhos por amor a Jesus. Para que a gente perdoe quem precisa do nosso perdão por amor a Jesus. Para que a gente peça perdão a quem a gente magoou, a quem a gente ofendeu por amor a Jesus. Para que a gente seja o melhor profissional que a gente possa ser por amor a Jesus. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.